meditação. Autoconhecimento. Clareza mental. Equilíbrio emocional. Paz interior. Empoderamento. Plenitude. Meu nome é Gilca Lopes. Meu nome é Marcos Tadeu Antônio. Nós moramos aqui em Brasília. Meu nome é Cristina, eu moro em Teresópolis. Boa noite, meu nome é Guilhermina, eu moro em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Para nossa surpresa, essa atividade feita online, né, com toda a responsabilidade do Mitra, da professora Prakash, ela realmente é efetiva e ela trouxe mudanças muito significativas na forma como a gente se relaciona com a nossa mente, com as nossas emoções e com o corpo. No início eu fiquei um pouco preocupada se eu ia me adaptar, mesmo porque eu tenho muita dificuldade, mesmo no presencial, com atividade física. E assim, foi surpreendente. Um dos ganhos que eu observo é em relação aos meus pensamentos. Eu tinha uma dinâmica de ficar com os pensamentos no passado, no futuro, né? E hoje eu já consigo entender melhor isso. Eu percebo que eu já tive uma mudança significativa nesse sentido, né? E eu consigo me acolher melhor. E o yoga para você representa para a gente esse aconchego, esse momento de autocuidado, né? De equilíbrio, de voltar ao centro. O efeito maravilhoso. A parte de centramento, a parte de aterramento, entre outros, não dá assim nem para explicar direito. É uma transformação interna no contato com as pessoas. A parte respiratória, né, te ajuda muito a controlar o seu emocional. Então, eu acho que o yoga, ele é um caminho para o autoconhecimento, para uma vida melhor, para uma vida mais plena. Temos problemas, como todo mundo tem, mas com o yoga para você, nós conseguimos administrar de uma forma mais leve, mais leveza. Parabéns, yoga para você.
Boas-vindas ao segundo dia do nosso workshop online do Caos à Calma. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ricardo Mitra e juntamente com a minha esposa, Luciana Prakash, que ontem no primeiro dia estava junto aqui comigo, nós somos os fundadores de um dos maiores portais online de autoconhecimento e bem-estar do Brasil, Yoga para você. Só que no YouTube a gente tem mais de 20 milhões de visualizações, mais de 430 mil inscritos, mas isso são apenas números. A gente sabe que do outro lado nós temos vidas transformadas. Atualmente milhares de alunos na nossa escola online, nos cursos de meditação, trazendo esses conhecimentos de uma forma simples e prática para a vida real, para o dia a dia. E é esse o nosso objetivo aqui no workshop online do Caos à Calma. Mostrar que, independente dos desafios, obstáculos, dificuldades da vida, por mais que externamente ela possa estar caótica, por mais que nós sintamos internamente esse caos, é possível encontrar calma, é possível encontrar equilíbrio. E hoje a gente está aqui no segundo dia. Então, cada dia desse workshop ele tem um tema, algo a ser trabalhado bem específico, e hoje é transformando caos em calma. Hoje a gente vai mergulhar em algumas técnicas, caminhos, para realmente trazer esse equilíbrio mental e emocional. Hoje a gente vai falar sobre como manter a tranquilidade diante dos desafios, diante dos obstáculos também. Espero que vocês aproveitem muito e que a gente siga firme até o final, tá bom? Então, me apresentei e agora eu quero saber quem está aqui comigo. É sempre muito importante essa interação no chat. Então, escreva no chat, por favor, o seu nome e a cidade de onde você está assistindo. A gente sempre fala isso. O chat é a forma da gente ver vocês, saber como que a live está indo. E é importante nós termos um relacionamento aqui com a transmissão de uma forma ativa. Tem um pensamento, um resumo do que eu falei, escreve uma palavra, uma referência, troca com as pessoas que estão aqui, porque esse evento está sempre exclusivamente ao vivo. Hoje a gente recebeu várias mensagens de pessoas que não conseguiram assistir, que queriam assistir. É para vocês que estão aqui. Então, sigamos firmes juntos nessa firmeza do comprometimento. Tá bom? Raquel, Belo Horizonte. Estamos aqui junto, mesma cidade. Também estamos aqui de Belo Horizonte. São Gonçalo do Pará, Kátia, Minas Gerais. Rosane, Porto Alegre, aluna Sanga. Estamos com você aí, viu, Rosane? Perita Ellen, Ponte Nova, Minas Gerais. Patrícia, Maceió. Denise mandou uma saudação aqui pra gente. E é isso daí, pessoal. Se movimentem. Cristina Borges, Minas Gerais. Camila, Londrina. Valdenice, Alagoas, Feira Grande. E aí a gente segue. Eliana, Nova Friburgo. Denise, Goiânia. Recife. Ivete, Salvador, Bahia. Um abraço, Ivete. Rio de Janeiro, Antônia. Elaine. Perdi um pouquinho aqui. Laís Bertioga, São Paulo. E é isso daí, pessoal. Graça. Hoje a gente vai inverter um pouquinho e a gente vai ter uma prática de meditação logo nesse início, uma prática curtinha para conectar com o que foi trabalhado ontem. Ontem a gente mostrou como a sociedade moderna, a forma de viver a vida, naturalmente nos leva ao caos. A Lu mostrou como geneticamente a gente tem uma herança ancestral que também nos leva a uma agitação, uma movimentação, esse caos interno. A gente entendeu o caos refletido como estresse e ansiedade de modo crônico, instaurados em nossas vidas, nos distanciando desse equilíbrio interior. Nós mostramos, apresentamos um caminho e a importância de buscar esse caminho do equilíbrio, da calma interna, do autoconhecimento, do autocuidado. E a gente finalizou ontem com uma prática de 5 minutos, apenas para trabalhar esse estado de presença, de foco experiencial,
que a Lu nos trouxe como uma das possibilidades para ativar o sistema nervoso parasimpático, estimular esse senso de presença e equilibrar o nosso sistema. Então hoje é assim que a gente vai começar. Eu já te falo, assim como a gente enalteceu ontem, que você não precisa de ter experiência para meditar, muito menos de se sentar no chão com as pernas cruzadas. O que a gente pede é que você se sente com a coluna ereta. Então pode ser na beirada da cama, na beirada de um sofá ou na beirada da cadeira. O mais importante é a coluna ereta. Para aqueles que gostam de deitar, amanhã a gente vai ter uma prática muito especial com a Lu, onde ela vai explicar um pouquinho mais do Yoga Nidra, o relaxamento profundo, outra ferramenta incrível. Mas hoje eu peço para você se sentar, tá bom? Então vai ser uma meditação bem curta, apenas 5 minutinhos, e apenas se concentre em escutar a minha condução e estar presente. Deixar para trás o passado, pensamentos que levam para memórias, lembranças, deixar na frente o que ainda está por vir, qualquer preocupação, antecipação. Então a prática vai nos conduzir para esse momento, onde a vida realmente acontece. Então, tendo encontrado essa postura, simplesmente feche os olhos. Tome 3 respirações profundas. E então deixe a respiração natural, involuntária. Conduza a sua atenção aos sons ao nosso redor. Aqueles mais próximos, os mais distantes, e o espaço entre a percepção de um som e a percepção de um outro som. Apenas no momento presente, e esses sons podem ser percebidos. Então, ressignifique eles como elementos que te conduzem para a intenção de se conectar com a vida aqui e agora. A mente pode julgar, analisar, rotular, classificar como agradáveis, desagradáveis. Mas você apenas observa um treinamento da observação neutra. Conduza a sua atenção ao corpo. Sinta seus pés, calcanhares, panturrilhas, joelhos, coxas. E sinta suas pernas nesse momento. Sinta o seu quadril, glúteos, parede abdominal, peito, coluna vertebral, suas costas,
pescoço, garganta e a sua cabeça. Nesse breve escaneamento, sinta a expressão facial descontraída e o corpo presente. Passe a observar a respiração natural, como ar entra e naturalmente sai. Perceba o corpo, a mente, o emocional unidos nessa tradução mais simples de yoga, união, integrados, na intenção de estar presente aqui no workshop e a partir dele presente com você. Com esse espaço interno ao qual somente você tem acesso. Autocuidado, autoconhecimento. Por mais alguns momentos, apenas esteja presente, consciente das sensações no corpo e da respiração natural. Ar que entra e naturalmente sai. O ar tocando o interior das narinas, percorrendo as vias respiratórias. Tome então uma respiração profunda. Se for natural para você, deixe um sorriso despertar no canto dos olhos. E abra os olhos. Espero que você esteja bem. E uma segunda boas-vindas ao nosso segundo dia no workshop online do Caos a Calma. Ontem encerramos com a meditação, hoje iniciamos com ela como uma das principais ferramentas práticas para esse equilíbrio mental e emocional. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como distensionar, tirar a tensão do corpo, como equilibrar mente, emoções, como lidar com desafios, como cultivar a tranquilidade diante das dificuldades que a vida nos aparece. Hoje, transformando caos em calma. Então, peço licença aqui para vocês e vou compartilhar nossa apresentação na tela. Então, vou ficar um pouquinho menor. E esse é o nosso segundo dia, transformando o caos em calma. É possível encontrar calma e tranquilidade diante dos desafios. Então agora a gente vai explorar as práticas que nos conduzem a esse equilíbrio mental e emocional. Ontem, no final da aula 1, nós apresentamos um conjunto de técnicas, um conjunto de conhecimentos, uma filosofia e psicologia prática, que nos trazem um conhecimento do fortalecimento e revitalização da nossa estrutura, entendendo ela como uma estrutura psicofísica que somatiza o que o meu mental, o que o meu emocional está vivenciando. A gente falou sobre como essas técnicas nos ajudam a lidar diretamente com a mente, lidar diretamente com o emocional e também com o energético. A gente falou sobre as várias ferramentas que o yoga nos apresenta. Não apenas aquela visão malabarística de posturas instagramáveis, mas da realidade, independente do corpo, independente da experiência, independente da idade. Ferramentas que nos ajudam nesse equilíbrio interno. E agora a gente vai expandir um pouco mais essa visão delas. Primeira que eu gostaria de trabalhar um pouco aqui com vocês é a que a gente acabou de realizar. Meditação. É muito comum a gente pensar na meditação como algo para pessoas zen,
para pessoas calmas, tranquilas, que gostam de ficar parado. Então é muito comum as pessoas, antes de se tornarem nossas alunas, falarem: nossa, mas só de pensar em meditação eu tenho dificuldade, porque eu vou ter que ficar parado, eu não aguento ficar parado, eu não gosto de ficar parado. Mas a vida, muitas vezes, nos sacode, nos faz parar. Se a gente não tem um treinamento mental que nos ajuda a lidar com movimentação interna, com movimentação externa, e com essa reeducação da nossa mente, a gente fica à mercê dos acontecimentos. Então, quem é aluno nosso sabe que a meditação é a espinha dorsal da prática do yoga. Mais do que as posturas tão famosas e difundidas, a meditação é a ferramenta a partir da qual nós lidamos com a mente. E a mente é esse instrumento incrível a partir do qual nós lidamos com a vida externa e com a vida interna. Então, se a mente ela se encontra distorcida, se a nossa percepção, a nossa visão, que se dá a partir da mente, se encontra distorcida, nós vamos enxergar as situações de uma forma distorcida. Ontem a gente falou um pouco disso, como a nossa mente está orientada, vai refletir em como nós enxergamos a vida. Dependendo das lentes que são colocadas na nossa frente, a gente vai enxergar as coisas de uma determinada forma. Então é importante que nós cultivemos um treinamento mental para conseguirmos enxergar as coisas com maior clareza, com maior nitidez, com maior consciência. Isso é, a partir da mente, eu interajo com as pessoas. Eu entendo o que está acontecendo, eu consigo ler os acontecimentos. E essa leitura pode ser muito desproporcional, como ontem a gente falou, ou pode ser uma leitura mais próxima da realidade. A gente vai expandir um pouco esse conceito hoje de yoga como a arte de refinar a percepção. E aqui eu falei que a meditação é a ferramenta central dentro do yoga, porque nós lidamos diretamente com o fluxo de pensamentos. A gente vê as pessoas fazendo as nossas meditações 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, igual a gente teve aqui, e tendo experiências muito positivas. Não é algo milagroso. E não é fazendo apenas uma meditação aqui e outra acolá que você vai sentir essas mudanças na sua forma de lidar com os desafios da vida, na sua forma de cultivar o equilíbrio interno, a calma interior. Mas é numa prática diária, uma prática cultivada dentro do seu dia a dia. E aqui eu não estou falando de 1 hora, de 40 minutos, nem 30 minutos. Mas a gente recomenda para os nossos alunos um momento inicial de 5 minutos. Depois você vai para 10 minutos. Ontem a gente apresentou nossa escola online de yoga. Nosso sonho de tornar tudo que a gente acredita acessível para todos. A gente tem hoje em dia inúmeros alunos no Brasil inteiro e fora do Brasil. E lá a gente tem uma meditação para cada dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fora várias outras meditações e outras práticas também. Essa é uma forma de dar esse start, esse pontapé inicial, para que a pessoa consiga inserir, a partir de 5 minutos, depois 10 minutos, a meditação como algo a ser cultivado. Se todos os dias eu me relaciono com a minha esposa, todos os dias eu tenho a chance de ter atrito ou de ter uma aproximação. Assim como com meus filhos. Ontem a gente falou, tem o Mateus que está com 2 anos e meio quase, tem a Sofia que está com 5 anos, e os desafios de ter filhos pequenos. O desafio de lidar com uma família, com as questões emocionais, com as questões de trabalho, de trânsito, de luto, de pandemia, de enchente. As dificuldades elas sempre vão estar aí. As questões que a vida nos apresenta vão continuar sendo apresentadas. Como nós lidamos com ela é o grande diferencial. Então, se a minha mente tem que lidar com pessoas, situações, ações, interações, todos os dias, é importante a gente ter um treinamento mental todos os dias. Essa mudança que a gente começa a perceber nos alunos, na minha própria vida, na da Lu, que a gente sempre viu, ela não é um passe de mágica. É o fechar os olhos, conduzir a nossa atenção para um objeto de concentração. Igual aqui, a gente levou para um objeto de concentração, que foi a audição, os sons. Logo depois a gente levou para o corpo. Corpo como elemento que nos aterra, que nos traz presença nesse momento, ancorando no agora. Depois a gente trouxe para um elemento de concentração a respiração. Sempre aqui, eu não respiro no passado, não respiro no futuro. E aqui, nesse momento, a concentração acontece.
E aí, quando vem um pensamento, eu deixo ele passar. Às vezes, naturalmente, minha atenção vai junto com esse pensamento e eu esqueço. Perco a conexão com o momento presente, com a vida, e vou para uma memória. Passou um carro tocando uma música, eu adoro esse exemplo. E aí, de repente, eu me lembrei do carnaval do ano retrasado, eu fui para o ano retrasado, eu estou lá no carnaval. E aí, de repente, eu percebo que eu estou aqui meditando, que meu corpo está aqui, não está lá. E aí eu volto. E eu faço isso quantas vezes for preciso, com sutileza, trago a atenção para o momento presente. E aí, de repente, eu estou aqui concentrado e vem outro pensamento. O que eu vou fazer na hora que acabar a segunda aula do workshop online do Causa Calma? E aí eu estou lá. Nossa, eu vou ver uma coisa, eu vou dormir, eu vou ler um livro, eu vou escrever para o Ricardo Mitra, para a Luciana Prakash. E de repente eu percebo, eu estou aqui meditando. Aí eu volto. E é esse exercício que a gente faz. A gente treina a mente para que ela não domine a nossa vida com suas impulsões, impulsos, com as suas tendências, com a sua força que é muito grande. A mente é um excelente instrumento. Porém, quando nós utilizamos com sabedoria, quando nós conduzimos a mente, e a meditação é a técnica que nós mais recomendamos e ensinamos para esse fim. Assim, quando vem algo no seu dia a dia que você responderia com impulsividade, de uma forma mecânica, automática, você consegue simplesmente deixar passar. Você percebe que é um pensamento, que é uma tendência que está ali. E você está consciente, presente. Você consegue agir diante dos desafios com mais escolha. A gente fala que as ferramentas do yoga nos dão moksha, que é libertação, liberação, liberdade de escolha, poder escolher como eu vou falar, como eu vou agir, não apenas repetir padrões que foram cultivados durante a minha vida, com os quais eu não me identifico, eu não quero seguir levando. Ou padrões que vieram do meu pai, da minha família, da minha cultura, da minha cidade. Eu escolho como eu vou agir diante dessa situação, diante dessas pessoas. Isso, o yoga nos oferece várias ferramentas. Algumas pessoas vão gostar mais de umas, outras de outra. E é isso que eu estou mostrando, várias possibilidades, para que você possa escolher aquela que faz sentido para você. Para que você possa perceber que há uma forma de integrar essas várias técnicas em uma prática e você trabalhar o seu corpo de forma integral, de forma holística. E não como algo esotérico, de fora, mas holístico no sentido original da palavra, holos, que significa todo, completo, integral. Cada uma dessas técnicas que a gente está falando aqui, a princípio a meditação, ela não trabalha apenas a mente. Mas a partir do momento que a mente é equilibrada, isso está dialogando diretamente com o meu emocional, com o meu corpo, com a minha estrutura como um todo. Acontece aquele efeito bola de neve, efeito cascata. É um hábito angular que você traz para a sua vida e você começa a se perceber mais consciente dos outros hábitos. De como eu lido com a alimentação, eu estou mais consciente. De como eu lido com as pessoas que são importantes na minha vida, meus relacionamentos íntimos. Se elas são importantes, isso é, eu tenho uma noção quem são as pessoas mais importantes da minha vida. Você já parou para pensar nisso? Você tem uma noção bem nítida? Escreve aí nos comentários, já pensei, não pensei, estou consciente ou estava inconsciente. Você tem plena noção, porque às vezes eu convivo todos os dias com as pessoas do meu trabalho, com um chefe, com minha vizinha, mas que nem tem um grau de importância tão grande quanto os meus filhos, quanto minha avó, minha mãe, quanto minha prima, quanto uma amiga muito querida que eu amo de coração, mas eu vejo ela 2 vezes por ano. Mas eu amo ela de coração. A gente não tem consciência de muitas das coisas que acontecem no nosso reino interno. E quando a gente traz consciência, a gente consegue trazer ações. Tudo começa com essa semente. A autoobservação, caminho para o autoconhecimento. E é isso que a meditação vem nos trazer, assim como as várias outras ferramentas, posturas, relaxamento, exercício respiratório, autoobservação. E aí, hábito angular, efeito bola de neve. Eu começo a perceber outras questões, percepções que estavam ali inconscientes na minha vida. E essa é uma das definições que a gente mais dá de yoga. Yoga é o caminho do real para o real. Não apenas uma técnica,
mas é um conjunto de técnicas, uma filosofia, uma psicologia que vai trabalhando a nossa mente para trazer consciência àquilo que estava inconsciente. E aí a gente entende, se o processo é sair do inconsciente e ir para o consciente, assumir as rédeas da minha vida, a autorresponsabilidade, autocuidado, lidar com a mente e assumir esse protagonismo sobre as minhas escolhas é essencial. Para isso, poder deixar, escolher o pensamento passar é de suma importância. Rosane escreveu aqui a meditação, autoconhecimento, foco, equilíbrio. Muito bem, pessoal, vamos participando. Olha aqui, a Fanny escreveu, meditação é vida, aquietar a mente. Várias pessoas escreveram aqui, ó, já pensei, tenho consciência. Maravilha. Esse é o caminho. Agora eu queria falar para vocês um pouquinho. A gente vai pincelar essas técnicas, esses caminhos, talvez alguns de vocês já conheçam, talvez outros não. Está aqui. Posturas, asanas, da forma como a gente ensina. Aqui ela está fazendo em casa, você vê a cozinha ali no fundo, com o computador aberto na frente dela, tem a tela de computador ali na frente. Esse foi um dos nossos sonhos que a gente conseguiu concretizar. Na pandemia, muita gente começou a fazer prática em casa e perceber que o que era distante se tornou possível. A gente começou o Yoga para você, esse sonho de democratizar, de mostrar para as pessoas que elas podem, na casa delas, cultivarem equilíbrio, bem-estar. A gente começou em 2016, muito antes de toda essa movimentação para o digital. E desde 2016 a gente percebeu milhares de pessoas acreditando e a partir dessa mudança de perspectiva, de paradigma, assumindo a responsabilidade e se movimentando, trazendo realmente harmonia e bem-estar para a vida. As posturas, elas têm um papel fundamental dentro do caminho do yoga. Não apenas nessa visão de deixar o corpo mais forte, e sim, as posturas vão trazer tonificação muscular, vão trazer alongamento, vão fortalecer o corpo. Alongar é essencial para a nossa estrutura, pensando em longevidade, pensando no equilíbrio, nas articulações. Agora, quando a gente amplia e sai dessa ideia malabarística das posturas, tem infinitas posturas, centenas, talvez milhares, de posturas simples, mas extremamente efetivas. Uma postura que alguma pessoa não consegue fazer porque tem uma necessidade especial, tem dor no meu punho, tem como você adaptar e utilizar o antebraço. Então, hoje em dia, a gente tem, na nossa escola online, no Yoga para Você Live, centenas de alunos, alunas, com idades diferentes, a partir de 30 anos, mais ou menos, é o nosso público, e vai até 85. A gente tem aluno de 85 anos. A gente tem aluno com 50 anos que tem limitações físicas mais intensas do que essa de 85. Cirurgia, questões de locomoção comprometida, questões visuais comprometidas, e elas conseguem praticar, porque a gente ensina a adaptação dessas posturas. Então, toda postura tem como você adaptar e realizar de uma forma que você consiga atender as necessidades do seu corpo. Necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades energéticas. Se você está muito cansada, o seu corpo te pede relaxamento, descanso. Você está com muita energia, você precisa se equilibrar, a mente está muito agitada, emocional, isso é autoobservação, para entender quais são essas necessidades. E as posturas vão sendo adaptadas. Esse é o core, essa é a essência do nosso método. Quando a gente passa a entender isso, a gente começa a compreender que o corpo é algo muito importante nessa vida. Claro que muitos de vocês já sabem disso. A gente chegou até aqui com o corpo. A gente passou pela infância, pela adolescência, por essa fase adulta. E a gente vai percebendo o corpo mudando, inserido dentro do conceito de anicca, impermanência, transitoriedade. O corpo que eu tenho hoje não é mais o mesmo de 20 anos atrás. Ele tem limitações, ele tem questões. E eu preciso de cuidar delas, porque eu quero que meu corpo esteja bem daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que saia daqui a 20 anos, 30. Então, a prática postural é uma prática de manutenção da nossa estrutura. Não à toa o yoga é associado desde o começo do século XX, quando começou a se estudar, a trazer pesquisas científicas, à longevidade. Porque ele não está focado só
em deixar o músculo forte. Ele deixa o músculo forte, ele traz alongamento, ele traz vitalidade, ele estimula a circulação sanguínea, ele traz torção para a coluna vertebral. Ele é um trabalho completo, postural, reeducação postural. Ele é um trabalho que pensa que o corpo ele está mudando, ele vai continuar mudando. E é uma prática que você vai conseguir sustentar e continuar até os seus últimos dias, com essa visão da adaptação. Com essa visão de que tudo muda, que a prática vai mudando e que o seu corpo vai mudando também. Então, ela é uma prática essencial, prática das posturas, e aqui o nome em sânscrito é asanas. Asanas são as posturas psicofísicas. E por que a gente chama de posturas psicofísicas? Porque o nosso corpo, como um todo, a nossa estrutura, ela tenta encontrar esse equilíbrio, quase como uma homeostase. Então, se minha mente está muito agitada, desequilibrada, se meu emocional está muito desequilibrado, é o meu corpo que vai tentar sintetizar e buscar esse equilíbrio. Então, ele sintetiza as tensões mentais e emocionais. E muitas vezes ele não vai dar conta de conseguir esse balanceamento. Então, ele vai ficar duro, tensionado. E o que a gente faz quando a gente começa a fazer as posturas? A gente alonga, a gente distensiona. Tira essa contração que muitas vezes é mental do corpo. E ele consegue estar mais flexível. Ele consegue estar mais adaptável. E o corpo dialoga diretamente com a mente, diretamente com o emocional. Então, o corpo flexível nos ajuda a trazer também essa visão mais ampla de uma mente mais flexível. Uma mente mais capaz de se adaptar também às situações da vida. Então, nessa visão, nada está separado, mas há uma integração. E aqui eu retomo mais uma vez, uma outra definição de yoga, como união. Está fazendo sentido para vocês? Participando, escreva nos comentários. Sentido. Se ainda está confuso, escreva confusão. Eu estou aqui nesse momento apresentando caminhos e técnicas para o equilíbrio corpo, mente e emoções. Falei um pouquinho da meditação, falei um pouquinho das posturas, dos asanas, quebrando essa ideia de que tem que ser uma postura difícil, pé atrás da cabeça, malabarística, mas não, mostrando a dimensão da longevidade, da manutenção da nossa saúde física, emocional e mental, a partir desse campo postural, que são as posturas do yoga, os asanas. Logo em seguida a gente tem a prática, aí muita gente participando, sentido, é isso. Importante aqui, antes da gente entrar no Yoga Nidra, eu fazer uma observação. Por que a gente pede para vocês participarem? Por que a gente pede para vocês escreverem? Porque as telas têm sido cada vez mais utilizadas para tornar as pessoas zumbis. A gente fica acostumado a interagir de uma forma passiva. E esse é um reflexo de muitas vezes como a gente tem lidado com as questões da vida de uma forma passiva. Para fazer essa transição do caos para a calma, é importante que nós assumamos, que nós escolhemos o papel de protagonismo, o papel de uma ação mais ativa e consciente. Então, se movimentem, escrevam. Se você tem um papel, se você tem um caderno, uma caderneta, uma caneta, escreva alguma questão que está fazendo sentido para você. Sempre quando a gente acaba um workshop, a gente recebe inúmeras fotos por e-mail, pelo WhatsApp, das pessoas que fizeram suas anotações. Quando as pessoas viram alunos nossos, elas mandam mensagem, participam de Zoom. Olha, sabe aquele workshop que eu fiz? Nossa, não tem noção, eu anotei aquilo, depois de uns dias caiu a ficha. Como que eu não estava percebendo aquilo dialogando com o que eu passei na minha vida. Então é importante essa postura ativa. Fecha outras abas, desliga o WhatsApp e foca, concentra nisso, que aqui tem muito potencial para te auxiliar nessa nossa jornada do caos a calma. E aqui eu volto a apresentar Yoga Nidra, que é traduzido como relaxamento profundo, a arte da descontração. Essa é outra técnica do yoga associada ao equilíbrio interno. Não adianta nós estarmos vivendo a vida, passarmos por momentos difíceis onde o nosso corpo está tentando sintetizar, ele fica contraído, a gente faz uma postura, faz alguma prática de meditação, mas a gente não consegue desenvolver um relaxamento interno. A gente não consegue dominar os mecanismos sutis
que nos fazem descontrair. Então eu estou durante o dia com muita contração, que é refletido no aspecto mental como tensão. E eu acredito que ninguém quer viver constantemente de uma forma crônica com tensão. A gente quer o contrário, uma harmonia. Tem uma tensão na corda do violão que a torna harmônica e produz música. Mas a gente não quer uma tensão que você toca a corda e ela arrebenta. Então é um caminho do meio entre utilizar nossa estrutura para lidar com questões difíceis, a vida vai continuar nos apresentando, questões tensas, mas que internamente a gente consiga se equilibrar com elas. Dominar o relaxamento para isso é essencial. Conseguir, em qualquer situação, se acalmar, descontrair, é de suma importância. E dominando a principal técnica de relaxamento, é um caminho que vai te trazer habilidades, conhecimentos para lidar com qualquer situação na vida. E aí entra o relaxamento profundo, Yoga Nidra. Nele, diferente da meditação, a gente não faz um corpo sentado. Na meditação, a gente quer um equilíbrio entre concentração e relaxamento. No Yoga Nidra, a gente quer relaxamento, descontração. Conseguir tirar essa tensão do corpo, conseguir relaxar, o que vai te ajudar a dormir melhor, a conseguir regular quando você acorda à noite, a descontrair. E é uma técnica essencial nesse caminho do caos à calma. Eu não vou falar muito mais nela aqui, porque amanhã, no dia 3, a Luciana Prakash, que ontem esteve aqui comigo, minha esposa e professora de vocês, ela vai dar uma aula especial, onde ela vai aprofundar essa visão de Yoga Nidra e o relaxamento profundo. Eu já dou um spoiler, já adianto para vocês hoje, que amanhã vocês vão ter uma prática de relaxamento profundo, uma prática de Yoga Nidra, para conseguir experienciar, vivenciar esse caminho da autorregulação a partir do relaxamento. E é uma técnica que você vai carregar para o resto da vida, sem dúvida. É uma prática que a gente vai levar em todos os momentos, até o nosso último respiro, de conseguir relaxar, entregar ao momento presente e descontrair. Quem já conhece Yoga Nidra, quem já conhece o relaxamento profundo, escreva aí nos comentários, relaxamento. E se você vai vir aqui na aula amanhã, escreve relaxamento, eu quero. E aí depois a gente vai ver quem que está participando. Ontem a gente leu todos os comentários da aula, quem estava aqui ao vivo, tá? Então é sempre muito interessante a gente conhecer o rostinho de vocês que tem foto, o nome, ver como que vocês estão participando. Uma forma de trabalhar essa consciência, presença, tá? Yoga Nidra, então, terceira técnica que eu apresento para vocês, depois da meditação e depois das posturas dos asanas, relaxamento profundo, Yoga Nidra. E a nossa próxima técnica, Pranayama, ou exercícios respiratórios. Pranayama. Os pranayamas também são técnicas muito importantes. É uma das técnicas que a gente mais recomenda para os nossos alunos cultivar também no seu dia a dia. E a gente fala para os nossos alunos, fora dessa prática integral, onde a gente trabalha posturas, relaxamento profundo, meditação e exercícios respiratórios, a gente tem essa prática na nossa escola online, o Yoga para Você Live, você pode incorporar no seu dia a dia só o pranayama, só o exercício respiratório. 3 minutos por dia faz uma grande diferença. Quando a pessoa fica gripada, fica um pouquinho resfriada, adoentada, ela sente uma baixa de energia, ela sente uma indisposição, falta de disposição para fazer as coisas. Ela sente um cansaço. Quando a gente vai estudar, dentro de muita literatura que tem, dos estudos, onde que o pranayama se encaixa e o que ele é associado, a gente vê pranayama associado a vitalidade, vida, energia, vigor, disposição. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade para respirar quando ela está gripada. E o pranayama nos traz o quê? Expande a capacidade pulmonar. Dependendo do corpo da pessoa, ele expande até 7 vezes a capacidade pulmonar. A respiração é a ferramenta que a gente usa para conseguir relaxar melhor no Yoga Nidra. É a ferramenta que a gente observa na meditação.
E ela é a ferramenta que a gente treina nesses exercícios respiratórios, nos pranayamas. Então a gente treina respirar com consciência. E é a ferramenta mais importante para quando a gente passa por uma tempestade emocional. Algo que a gente não esperava aconteceu. A gente está passando por isso nesse momento no Brasil, as enchentes. Em outros lugares, uma seca extrema. Há pouco tempo atrás, a pandemia. A gente não esperava. Aconteceu. Basta um telefonema e a nossa vida muda. Alguém que fazia parte essencial da nossa vida não está mais aqui, teve um acidente, aconteceu algo. E essa emoção toma conta, abala a nossa estrutura. Aqui eu dei um exemplo mais drástico, exemplos drásticos, mas pode ser simplesmente uma conversa familiar importante que você vai ter, uma reunião no trabalho. E o seu coração dispara, aquela emoção, ela toma conta. Nesse momento, você está no meio da situação, você vai parar os olhos, fechar os olhos, parar tudo para meditar. Você não vai deitar, peraí que eu preciso relaxar e fazer um relaxamento profundo. Peraí, eu preciso fazer uma postura. Às vezes até dá para fazer uma postura, sentir o corpo. A postura sempre nos ajuda, porque o corpo está sempre presente. Mas a respiração está ali, fazendo o elo entre o corpo e a mente. Um elo entre o emocional e o mental. E o físico. Então, nessa tríade, corpo, mente e emoções, a respiração tem um papel fundamental. Porque você pode utilizar uma técnica respiratória e já conseguir resolver aquela situação com mais presença. Às vezes a emoção veio e catapultou a sua atenção para uma memória. Aquilo que está acontecendo no momento presente é um gatilho para uma experiência traumática do passado. E de repente você está todo envolvido naquela experiência traumática, sem reconhecer o momento presente, porque os filtros, as lentes que estão ali na sua percepção, são do trauma do passado. E você consegue muitas vezes respirar regular, voltar a atenção para o momento presente e agir de uma forma mais condizente. Essa é a importância do pranayama da respiração. Não apenas para ter mais vitalidade, mas para conseguir, de fato, agir no momento, uma ferramenta que está sempre presente para você conseguir se regular diante das situações difíceis. Fez sentido para você? Está fazendo? Escreva um sentido, tome uma água também. E a gente vem para um outro momento, que é o cultivo de estados mentais positivos. Isso é, eu apresentei 4 técnicas: meditação, asanas, posturas, relaxamento profundo, exercícios respiratórios. Técnicas essas que fazem parte do yoga como um todo. Tem como serem feitas de forma separadas, distintas, isoladas no seu dia, você se apropriando do conhecimento. Tem forma de você fazer, como a gente também ensina, todas integradas numa prática só, acessível e simples. Esse é o caminho que nós apresentamos no Yoga para Você Live, na nossa escola online de yoga. Agora a gente vai mostrar como cultivar estados mentais positivos. Isso é, como a nossa mente, a gente tem falado isso ontem e hoje eu recapitulei, pode interferir na forma como interpretamos a realidade. Se a minha mente está negativa, reclamona, pessimista, isso já vai influenciar totalmente como eu vou reagir, agir, lidar com qualquer questão que eu não estou querendo, que não me agrada, que me incomoda. E isso vai gerar mais um turbilhão difícil, interno, negativo, que vai fazendo essa bola de neve até que um momento você tem um surto, um caos muito grande, e aí fala o que não queria com uma pessoa, faz o que não queria com outra, ou você mesma se fere, se machuca. Essa dor, esse emocional muito abalado, é como se fosse uma grande brasa que queima internamente. E às vezes ela demora um tempo para parar de queimar, e a gente vem sentindo aquela coisa pesada, aquele fogo aqui no peito. Então é muito importante saber que a mente é esse instrumento que interage com a realidade. E é importante cultivar estados positivos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco agora.
Ontem a Lu falou que um dos principais mecanismos para essa autorregulação é a prática do estar presente, consciente, que é muito antiga dentro do yoga, é algo milenar, sempre muito ensinado. Asanas, posturas, te ensinam a ficar presente. Você treina em cima do tapetinho, porque durante a sua vida você está praticando posturas, você está andando, você está correndo, você está sentado o tempo inteiro utilizando o corpo como uma ferramenta postural. Respiração, seu corpo está sempre respirando, te ajuda a ficar presente. Meditação, treinamento maior para estar consciente do agora, presente. Relaxamento profundo, somente nesse momento você consegue descontrair e relaxar. Todas essas técnicas nos ajudam a cultivar o senso de presença. Hoje em dia, da década de 70, 60 para cá, começou a se estudar muito esse conhecimento oriental, trazer para o Ocidente, embalado na forma de mindfulness, que é simplesmente tirar essas técnicas das suas origens do Oriente, trazer para cá, recheadas de estudos científicos, de comprovações, adaptadas a tratamentos médicos para ansiedade, para estresse, para insônia, adaptadas à fala hospitalar científica, para que todas as pessoas tenham acesso. Cultivar a mente no momento presente. É o que a Lu ontem apresentou para vocês como foco experiencial. Sair da mente, sair do passado, do futuro, e perceber que apenas no momento presente a vida acontece. Eu deixo esse trauma que aconteceu lá atrás no passado e reconheço como uma experiência que me trouxe para o momento presente. Eu deixo essa antecipação constante do futuro que nos gera ansiedade, crise de ansiedade e pânico lá no futuro. E eu trago a minha atenção para o presente. Então, cultivar o estado de presença é uma das principais formas de treinar a mente a estar conectada com a vida. A estar conectada com um âmbito mais aberto. Santosha, que ontem a gente falou, contentamento. Reconhecer as coisas que eu tenho. Reconhecer que uma situação difícil sempre pode piorar. E que algo ainda persiste. Por mais difícil que essa situação possa aparentar, ainda tem algo a ser grato. Ainda tem outros elementos na minha vida. Por mais que isso em alguns momentos seja muito difícil da gente reconhecer, da gente constatar. É um treinamento diário. É um treinamento de reconhecer as coisas simples. Eu tenho água correndo na minha torneira. Durante muito tempo a humanidade não teve. Ainda hoje algumas pessoas não têm. Eu tenho água para tomar um banho. Eu tenho uma cama quentinha para dormir. Eu tenho um teto que me cobre. Eu tenho uma roupa que protege a minha pele. Eu tenho pessoas que me amam. Eu amo pessoas. Eu tenho um trabalho pelo qual eu sou extremamente grato. Estou aqui com vocês nesse momento. Treinar, reconhecer o aspecto positivo da vida nos ajuda a lidar com uma mente que muitas vezes, igual o imã atrai o ferro, ela atrai o negativo, o pessimismo, a partir de reclamações constantes. Então, às vezes você se identifica ou conhece uma pessoa que seja reclamona, reclama de tudo o tempo inteiro. Não é a pessoa, é uma mente treinada de forma inconsciente a reclamar. O que eu falei o tempo inteiro aqui, autorresponsabilidade, autocuidado, autoconhecimento, assumo as rédeas de protagonismo. Eu vou treinar a minha mente. Quando ela voltar para esse padrão que ela cultivou a vida inteira, de reclamar, pessimismo negativo, eu observo, eu deixo passar. E eu me lembro conscientemente, eu escolho apontar o positivo que ainda existe. Eu escolho treinar esse músculo interno de perceber do que eu posso ser grato. Gratidão está muito na moda, mas antes de chegar na gratidão, que é um sentimento muito nobre, vem para o reconhecimento. Eu reconheço o que eu tenho. E aí talvez, sem forçar, em algum momento, de dentro para fora, você possa desabrochar uma gratidão por estar vivo pela vida, pelas pessoas, pela maravilhosa experiência dessa vida, por mais difícil que os obstáculos possam, em muitos momentos, se apresentar. Então esse é um treinamento de estar presente, de estar conectado, reconhecendo como nesse momento as coisas estão de fato.
Então tudo passa por um relacionamento com a mente. E aí tem uma frase que eu quero que vocês escrevam aqui. Repliquem nos comentários se você não está com papel e caneta. Escreva sua participação. Estou vendo todo mundo que está ao vivo aqui. Escreva. A mente é um excelente servo, porém um péssimo senhor. Você pode até copiar e colar o que o outro escreveu, mas escreva aqui nos comentários. Participe. A mente é um excelente servo, porém um péssimo senhor. Durante toda essa aula eu tenho falado como meditação, posturas, exercício respiratório, relaxamento, nos ajudam a mudar um relacionamento com a mente a partir do corpo, do emocional, da descontração, do energético. E é importante entender já nesse ponto, a mente como uma forma de lidar e interpretar com a realidade. Se a mente está com a sua percepção da realidade distorcida, a gente vai enxergar tudo de uma forma negativa, pessimista. Os problemas vão continuar acontecendo, as dificuldades, os obstáculos vão continuar ali. Mas aquela dor que é inerente ao momento, ela pode ser muito intensificada pela minha interpretação. Pela forma como a minha mente está reagindo de forma automática, mecânica, perante aquele acontecimento. Eu escolho treinar a minha mente. Eu escolho treinar corpo, mente, emoções. Tirar a atenção do corpo, facilitando a mente a interpretar as coisas sem essa carga. Tirar a atenção emocional, facilitando a minha mente a enxergar melhor. Treino deixar os pensamentos passarem para desapegar desses padrões que obscurecem, que dificultam eu enxergar as coisas mais próximas do que elas são. Segunda vez que eu falo essa definição aqui para vocês. Yoga como a arte de refinar a percepção. Treinar a mente a estar mais positiva. É exatamente entender que a mente vai ter seus padrões. Ela vai repetir o que você fez durante 60, 50, 40, 35 anos. É muito mais fácil para ela. Mas o que a gente está pedindo para vocês é uma quebra de padrão. Não apenas a intenção, mas o seu movimento, a sua ação. E aí você consegue mudar aos poucos como a mente vai interpretando, como ela vai lidando com a realidade. Ela quer manutenção da vida. Igual o Lu falou ontem, o fator genético, ela quer reprodução, ela quer manutenção, a vida. E essa intenção de continuar existindo, ela é muito importante para o nosso sistema. Mas nós escolhemos, como seres humanos, com letra maiúscula, conscientes, seres que estão trabalhando esse lado espiritual, ou a gente pode dizer consciencial, a jornada do inconsciente para o consciente. Então eu vou treinar a minha mente, porque ela pode ser uma ótima aliada. Quando a mente é treinada, você vai conseguir ter produtividade melhor, estar mais presente para as suas relações, para as pessoas que são importantes no seu viver, para as suas questões internas importantes. Então, quando a gente fala sobre técnicas que nos ajudam a desenvolver estados mentais positivos, é muito importante entender o senso de presença agora. O nosso relacionamento com a mente, como nós nos relacionamos com a mente. E esse treinamento mental de reconhecer o que nós já temos, a partir a mente um excelente servo, porém um péssimo senhor. Mais uma vez eu convoco vocês a escreverem. Está fazendo sentido? Agora a gente está entrando nesse último momento da nossa aula, na terceira parte dela, onde eu vou apresentar para vocês esse último aspecto, esse último elemento. Como encontrar tranquilidade diante dos desafios. Talvez já esteja fazendo sentido para vocês que sim, tudo que a gente falou até agora está conectado. Desde o início, as várias técnicas, aqui eu citei 4, até a forma como nós enxergamos e treinamos a mente a ter padrões positivos. Deixando para trás o que está no passado, deixando para frente o que está no futuro, treinando a mente a estar presente, treinando a mente nesse estado de mindfulness, de consciência plena. A partir das técnicas que nós apresentamos,
A partir do estar consciente do que eu estou falando com a pessoa que está aqui na minha frente, dos relacionamentos, cada oportunidade é uma oportunidade de desenvolver presença, treinar a mente. Então, sim, tudo faz sentido. Mas aqui é importante a gente ressaltar, nesse treinamento para encontrar tranquilidade e calma diante dos desafios, o aspecto da percepção. Yoga como a arte de refinar a percepção. Porque, no fundo, não importa a dificuldade, o obstáculo que o externo nos apresenta, mas como internamente nós lidamos com isso. Na minha jornada, na nossa jornada, a gente foi procurando conhecimentos e experiências. A Lu, ela não citou ontem, mas a Lu, ela tem um curso muito intenso, que ela ficou quase um mês nos Estados Unidos para fazer um curso de gerenciamento de estresse, de administração do estresse. Fora faz várias outras vivências fora do Brasil e dentro do Brasil, cursos de aprofundamentos. Há pouco tempo ela fez mais um aprofundamento diretamente com os professores da Harvard Medical School. Ela fez uma formação em Harvard sobre meditação e mindfulness ligada a bem-estar, saúde mental. Eu fiz vários aprofundamentos, jornadas, retiros. E a gente sempre quer ter experiências que nos conectem com quem está sofrendo, com quem tem dor, com quem precisa dessas técnicas para encontrar equilíbrio na sua vida. E aqui eu tenho um exemplo muito interessante. Uma dessas minhas jornadas, depois de ter feito muitos retiros de 10 dias de meditação e silêncio, eu fiz um retiro de 21 dias, onde a gente tinha silêncio absoluto, 21 dias, comer em silêncio, dormir em silêncio, fazer pelo menos 10, 11, 12 horas de meditação por dia em silêncio, práticas de relaxamento. Eu fazia minha prática postural de exercícios respiratórios. E foi muito interessante porque, por mais que eu tivesse muita experiência em retiro de 10 dias, esse de 21 dias me levou para estados muito difíceis. E o retiro sempre faz isso, cutuca a gente em lugares que a gente nem espera, mas onde a gente precisa de trabalhar. Então eu lembro que eu fiquei num alojamento que dividia o alojamento das mulheres e o alojamento dos homens. E o alojamento dos homens era um alojamento com cerca de 40, 50 beliches. Então imagina que tinha cerca de 80 a 100 homens dormindo, e todos muito próximos. E eu não tinha levado meu protetor auricular, então eu fiquei com muito ruído à noite, imagina todo mundo roncando absurdamente. O beliche era muito desconfortável, eu tinha levado apenas meu saco de dormir, então era uma tábua de madeira muito fina que afundava a cabeça, afundava a perna. Então acabou que nos primeiros dias eu não consegui dormir absolutamente nada. E aí no outro dia eu tinha que ficar meditando e segurando a cabeça, que só queria cair de tanto sono. Foi extremamente difícil. Mas, ao longo dos dias, eu comecei a perceber que outras pessoas estavam passando pelos mesmos desafios que eu. Eu não era o alecrim dourado. Elas estavam no mesmo dormitório que eu. Elas estavam, às vezes, roncando, mas estavam escutando os outros roncarem também. E tinham pessoas que, às vezes, também não estavam conseguindo dormir. E que também tinham que lidar com as meditações do longo do dia. E aí eu comecei a perceber que nos primeiros dias eu ficava emburrado de manhã, eu ficava emburrado nas práticas e querendo ir embora e tento lidar com um caos interno muito intenso. E eu comecei a perceber que outras pessoas estavam lidando de uma forma diferente, com os mesmos desafios, com as mesmas situações que eu. Elas estavam sorridentes, elas estavam transparecendo bem-estar entre as atividades, entre as meditações, na hora de se alimentar. E aí eu comecei a perceber que era uma questão de escolha. E eu comecei aos poucos a escolher, sabe, deixar um sorriso despertar. No começo um pouquinho forçado, eu admito, no começo do dia, mas aí aquilo ali abriu uma chave. E eu comecei a permitir me sentir bem. Porque, poxa, as pessoas estão passando pela mesma situação. E aí eu lembro que do 5º dia até o 21º dia foi uma transformação absurda. Do 10º dia até o 21º, eu saí flutuando, me sentindo muito bem.
Claro que a cada meditação, a cada prática, é um olhar para dentro, lidar com as nossas questões. Meditação é autoconhecimento. Autoconhecimento é escolher lidar com as questões do meu passado, do meu presente, para permitir que o meu melhor seja externalizado. Que a minha melhor versão possa existir nesse mundo, possa coexistir com as pessoas que são importantes para mim. Que a minha melhor versão não seja mutada, sufocada pelos meus traumas, pelas minhas dificuldades, pelo meu emocional. É isso que as ferramentas do yoga nos apresentam. Permite que a nossa melhor versão possa existir. Permite que nós consigamos trabalhar as nossas dificuldades e estejamos mais preparados para a vida real. Podendo escolher, liberdade de escolha, as lentes a partir das quais eu vou enxergar a realidade. Então, quando nós entramos em encontrar tranquilidade diante dos desafios, a gente está falando sobre mudar a perspectiva, mudar o olhar, ressignificar. Não importa o que o externo nos apresenta, mas como internamente nós reagimos ou escolhemos agir. E isso faz toda a diferença. É treinado a partir dessas técnicas que nós cultivamos durante toda a nossa vida, a gente passa para os nossos filhos. A Lu, hoje em dia, ela dá aula na escola do Mateus de desenvolvimento emocional. Esse é o nome, desenvolvimento emocional. Ela apresenta técnicas de yoga, meditação. Ela dá aula para a Sofia, nossa filha de 5 anos, e para outras crianças também. E a gente traz isso para vários adultos, para vários meios, para eventos, para corporações, para os nossos alunos da escola online, como uma forma de saber que vão continuar aparecendo desafios. Há pouco tempo atrás, quem quer dizer que ia acontecer a pandemia? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu posso te dizer, garantir, que daqui a 100 anos, todas as pessoas que nós conhecemos não vão estar mais aqui nessa existência. É difícil da gente pensar nisso, mas é a realidade. Lidar com as questões difíceis faz parte da vida. Mas como eu vou lidar com elas, pode ser uma escolha. Eu escolho trabalhar-me internamente, no meu dia a dia, de uma forma sutil, de uma forma leve. Eu escolho trazer práticas de autocuidado para a minha semana, para a minha vida. Eu me coloco à mercê da vida, deixo a vida me levar. E se ela me sacudir, se eu não souber lidar com as situações, e se eu chegar a um caos de estresse, de pânico, do meu coração não aguentar lidar com isso tudo, eu vou poder falar que foi autorresponsabilidade ou eu vou assumir essa questão? Então essa é uma reflexão de suma importância. E aqui eu conecto com o que a gente falou ontem no finalzinho da apresentação. Toda grande caminhada começa com um simples passo. Toda grande caminhada começa com um simples passo. A gente falou que o simples passo para vocês ontem era seguir firme no workshop. Seguir firme aqui com a gente. A gente está apresentando técnicas, caminhos, estados de consciência, percepções para vocês, para realmente aproveitar o fogo, o impulso da gente aqui ao vivo. A gente pede para vocês comentarem, para vocês sentirem a força de todo mundo que está aqui ao vivo e conseguir fazer dessa força uma força motriz para mexer na sua vida. Não ser mais um curso online que você está assistindo, mais uma aula no YouTube, mas algo que entra, passa na sua vida e não faz diferença. Mas algo que pode fazer de fato a diferença. E tudo começa com um passo, uma movimentação. Toda grande caminhada começa com um simples passo. O simples passo que a gente pediu para vocês é: estejam aqui conosco. Muitos de vocês nos mandaram mensagem ontem, perguntando da nossa escola online de yoga, já tinham visto a gente falar no vídeo, já sabiam que alguém praticava, um amigo, mas agora a gente falou para vocês que a gente vai abrir uma grande oportunidade na quinta-feira. A gente falou um pouquinho ontem, a gente está falando um pouquinho, eu estou falando um pouquinho mais disso com vocês hoje, e pode ser uma grande oportunidade para um valor acessível, para vocês terem isso tudo na vida de vocês.
Então estejam abertos, estejam abertas para se movimentarem, se dentro de vocês isso fizer sentido, tá bom? Os passos pequenos que a gente implementa no momento presente podem fazer uma grande diferença e impacto na nossa vida como um todo. Aqui eu ressalto mais uma vez, autoconhecimento está ligado diretamente com o autocuidado, que está ligado diretamente com essa aqui, uma das palavras mais importantes dentro dessa jornada, autorresponsabilidade. Não existe um separado do outro. Não existe um distante do outro. Quando eu tenho autorresponsabilidade, eu busco autoconhecimento, eu busco autocuidado. Quando eu tenho autocuidado, eu busco autoconhecimento e eu assumo responsabilidades pelo meu corpo, pela minha mente, pelo meu emocional. E aqui eu aproveito esse momento para, mais uma vez, falar para vocês da nossa escola online de yoga, o Yoga para Você Live. Ele representa exatamente esse sonho de tornar tudo isso que a gente falou nessa aula acessível. O Yoga para Você Live é uma estrutura online, totalmente acessível. Hoje em dia ele tem um valor de R$ 79,90 por mês. A gente vai apresentar na quinta-feira uma oportunidade dele ser ainda mais em conta do que isso. De você conseguir trazer ele para o seu dia a dia, para a sua vida, e ter acesso a aulas ao vivo pelo Zoom. Comigo, quem são os professores? Eu e a Lu. A gente dá aula pelo Zoom de meditação guiada. Então você vai ter horários que você vai poder meditar ao vivo, comigo e com a Lu. Segunda, quarta, quinta, sexta. Você vai poder fazer relaxamento profundo ao vivo pelo Zoom. Vai poder fazer exercício respiratório ao vivo pelo Zoom. Vai poder fazer posturas, asanas, ao vivo pelo Zoom. Você nunca fez, você tem alguma dificuldade, vai poder praticar com a gente o que a gente batizou do Yoga para Todos, que é um método, uma forma de praticar totalmente acessível, onde a gente ensina as possíveis adaptações. A gente ensina o nosso conceito do yoga como entender, conhecer o meu corpo, conhecer as necessidades e adaptar as práticas a essas necessidades. Então, hoje em dia, a gente tem todo tipo de aluno, todo tipo de aluna com dificuldades, com questões no corpo, que conseguem praticar em todos os estados praticamente do Brasil. Brasileiros que moram fora do Brasil, pessoas da língua portuguesa de Portugal, Angola, Cabo Verde, vivenciando esse sonho de tornar acessível essas práticas, de mostrar que você pode entrar e fazer uma prática de 10 minutos no meio do seu dia e mudar o seu dia. Que você pode passar por uma bala, uma perda, uma morte, uma dificuldade de fato que acontece na vida e pode conectar com a gente, sentindo-se parte da tribo, sentindo parte de uma comunidade, de pessoas que estão utilizando essas ferramentas para se trabalhar. Que você, por mais que esteja praticando da cozinha da sua casa, quando a gente mostrou a moça ali na foto, no seu quartinho, sozinha, que você não está sozinha, que você conta com a nossa sangha, que você conta com o nosso grupo, com a nossa comunidade. E isso é muito importante. A gente, além de ter essas práticas ao vivo pelo Zoom, no Yoga para Você Live, você também pode contar com acesso à nossa área de alunos. Amanhã a Lu pode mostrar um pouquinho mais para vocês, mas a gente, na nossa área de alunos, disponibiliza todas as aulas que já foram transmitidas. Então você consegue práticas de meditação isoladas, de relaxamento, de exercícios respiratórios, consegue fazer aulas de yoga para todos. Você já pratica yoga, tem uma prática mais intensa, pode fazer aula de yoga avançado, de yoga flow, pode customizar a sua prática e fazer todos os dias se você quiser. 1 hora, 1h30, 30 minutos, 20 minutos, tem práticas com tempo também diferenciado. E isso, o grande diferencial é sempre contando conosco. A gente tem uma equipe treinada de suporte, que também é uma professora de yoga. Se você está aqui com a gente, Paula, te mando um grande abraço, Dharma Shakti. E essa equipe treinada, ela entra em contato com você pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail, ela entra em você no Zoom. A gente te dá todo o suporte que você precisar para conseguir tornar mais familiar o acesso à nossa área de alunos,
praticar ao vivo, conseguir de fato incorporar isso no seu dia a dia. Na quinta-feira a gente vai falar uma condição que a gente nunca fez antes, especial, para todos que entrarem na quinta-feira nessa oportunidade especial, para vocês conhecerem eu e a Lu no Zoom, para a gente conseguir acompanhar vocês, para vocês se sentirem quase como se a gente estivesse presencialmente juntos. Esse é o Yoga para Você Live. Então se organizem, porque se for esse o seu próximo passo, a gente vai ter o maior prazer de seguir juntos com vocês. Tá bom? Recadinho importante. Falei do Yoga para Você Live. Agora é importante entender que daqui a pouquinho a gente vai ter mais uma prática para finalizar esse segundo dia. Vai ser uma prática simples e acessível de posturas, asanas, que você vai fazer aí, sentado onde você se encontra, sem precisar ir para tapetinho, sem precisar de deitar, sem precisar de ficar em pé. E é isso que a gente acredita. Práticas acessíveis, simples, mostrando que você pode praticar de acordo com o seu corpo, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a tela. Mostrei para vocês um pouquinho do Yoga para Você Live. E agora, antes da nossa prática, eu ressalto que amanhã é muito importante a presença de vocês. Nós temos falado isso, o workshop ele é totalmente ao vivo. Talvez você esteja aqui comigo porque esteve ontem. Talvez você não conseguiu estar ontem, estar aqui hoje. Amanhã vai ser uma aula com a Luciana Prakash e ela vai mostrar exatamente esse caminho para conseguir nutrir o corpo e a mente. Como realmente acontece essa nutrição, que muitas vezes é associada à ingestão de alimentos, mas ela é muito mais ampla. Entendendo já o caminho, entendendo as técnicas, como que você consegue nutrir corpo e mente com autocuidado, com autorresponsabilidade. Já adiantei para vocês que ela vai mostrar a importância do sono restaurativo, restaurador, da importância do relaxamento. Então vai ser uma aula de suma importância, somente ao vivo. Vocês não vão conseguir acessar em outro horário, então estejam presentes nessa aula tão importante, que vai ser a aula 3 com a Luciana Prakash, tá? E agora a gente vem para a prática em si. Se você ficou muito tempo sentado, o que você pode fazer? Você pode sair da cadeira, do sofá, ficar um pouco em pé, só esticar o corpo e aí volta a sentar. Vai ser o tempo de eu tomar um gole d'água aqui com vocês. A gente tem várias alunas da nossa escola online, do Yoga para Você Live aqui presente. A Eliane, a Laís, Guilhermina, fazia parte do Yoga para Você Live, foi uma das melhores escolhas que já fiz. Depois vocês leiam os comentários aqui, tá muito bonito. A gente vai ler todos, tá? Muito obrigado. Voltamos a sentar. Agora a gente vai fazer uma prática de distensionamento e descontração do pescoço, uma prática de Pavana Muktasana, na prática do yoga postural direcionado às articulações, às regiões que tendem a acumular muita tensão. Uma prática de 3 minutinhos. Então, relaxe os seus ombros. Os olhos podem estar fechados, entreabertos ou abertos. Solte todo o ar dos pulmões e ao inspirar, simplesmente eleve um pouco a cabeça. Sem forçar, se você sente dor na cervical, na nuca, você vai elevar o suficiente para sentir que está estimulando, mas sem ter dor, sem ter tensão. Tome uma inspiração profunda e ao expirar, suavemente tome a cabeça para o seu lado direito e sinta a lateral esquerda, isso é, o corpo está nesse alongamento. Mas se você quer a mente integrada, então conduza a sua atenção à lateral esquerda do pescoço e sinta-la sendo alongada, estimulando a circulação sanguínea, linfática. Tome mais uma respiração profunda, procure a respiração nasal, se possível. E ao expirar, suavemente tome a cabeça para frente. Movimentos suaves, se adaptando quanto for preciso, sem causar desconforto nem dor.
O corpo continua imóvel, o tronco apenas tombou um pouco a cabeça, o queixo aproxima mais da garganta e você sente agora alongando a nuca. Você se concentra na nuca e traz a respiração como mais um elemento. Respira conscientemente. Em seguida, no movimento suave, você vai levando a cabeça para a esquerda e tombando a cabeça para o lado esquerdo, como se a orelha fosse um pouco mais em direção do ombro esquerdo. Consequentemente, você sente a lateral direita do seu pescoço alongada, distensionada, descontraída. Se concentra nela. Essa é uma prática que tem dentro da nossa área de alunos e que a gente pratica ao vivo constantemente. Importante, de tempo em tempo, levar consciência para a região do pescoço, nuca, ombros. 3 minutos, mas que já pode fazer toda a diferença para esse distensionamento, descontração. Inspira centralizando a cabeça. Na próxima inspiração, eleve suavemente mais uma vez. E inspire elevando também os braços para cima. Ao expirar, traga o queixo paralelo ao chão, como se olhasse para frente. Inspire. E ao expirar, apenas incline o tronco um pouco para a sua direita. Aqui eu vou estar como um espelho, tá? Então, para a sua direita. Relaxa o braço direito, a mão pode tocar a coxa, ou o sofá, ou a cadeira. Um suave alongamento lateral. Leva a sua atenção para a cintura, para os músculos intercostais, para a lateral esquerda do seu tronco. Inspire, centraliza o braço esquerdo, eleva o braço direito, centraliza o tronco. Tome mais uma respiração profunda. E expirando, inclina o tronco para a sua esquerda. Relaxa o braço esquerdo. Sente a lateral direita do seu tronco, conduza a sua atenção até ela, concentre-se e respire profunda e prazerosamente. Centralize o braço direito lá para o alto, centralize o tronco, eleve o braço esquerdo, tome mais uma respiração profunda e expirando, una as mãos em frente ao peito, um gesto de integração, centramento. Feche os olhos e tome 2 respirações profundas, solta todo o ar. Na inspiração, enche o máximo dos seus pulmões, sente os pulmões cheios. E solte o ar lenta e controladamente. Mantenha os olhos fechados, relaxa os braços. Toma mais uma respiração profunda. E deixa a respiração natural, involuntária, depois de soltar o ar. E agora apenas sinta como você se sente agora com você. Como você sente o corpo, o pescoço, os ombros, o tronco. Autoobservação. Caminho para o autoconhecimento. Toma mais uma respiração profunda e abra os olhos. Espero que você esteja se sentindo bem. Obrigado por chegar aqui, pela companhia durante esse segundo dia. Parabéns pelo seu comprometimento, pela sua dedicação, pela sua autorresponsabilidade de estar conectado com aquela sua intenção de participar, por ter conseguido chegar até aqui. E agora eu peço para você abrir o coração, empatia, para receber um segundo momento outras alunas, outros alunos nossos do Yoga para Você Live, que fazem ao vivo com a gente pelo Zoom, que acessam a nossa área de alunos. E eles vão falar um pouquinho sobre a experiência deles com esse yoga online,
com yoga acessível, com yoga prático e simples. Então, se abram para essas pessoas que, assim como vocês, participaram de algum evento, se tornaram os nossos alunos e estão vivenciando esses frutos do yoga em suas vidas. Forte abraço, te espero amanhã, no dia 3 do workshop. Bem-vindos, esses nossos alunos. Olá, eu sou Ronice de Quadros, de Florianópolis. Sou Renata Marques Maciel, de Freitas de Belo Horizonte. Meu nome é Genária, eu sou de Natal. Eu me chamo Dora e moro em Brasília. Faço yoga hoje em dia, diariamente, fazendo a meditação e, na sequência, os asanas. O yoga mudou minha vida, me auxiliando a ter mais leveza com as decisões do nosso dia a dia, a ter mais centramento com os pensamentos. É uma prática que nos traz muito bem-estar, nos traz mais serenidade, nos traz equilíbrio emocional e nos ajuda a até tomar decisões com mais assertividade. Para mim foi um divisor de águas. Eu percebi nas minhas ações diárias, na minha relação comigo, na minha relação com o mundo, com o outro, mudanças sutis, delicadas. Contribuindo muito para o meu desenvolvimento enquanto pessoa e me sentindo mais completa, né? Inteira. As aulas online são fantásticas, é possível sim fazer aula online. Eu confesso que no início eu fiquei receosa, mas é como se fosse presencial. A prática online, para mim, facilitou bastante pela praticidade de eu poder fazer a partir da minha casa, no espaço em que no pequeno espaço que eu tenho no meu quarto. Faço no horário que eu tenho disponibilidade, quando não dá para fazer ao vivo. A aula fica gravada e eu faço no tempo que é possível para mim. Mesmo eu tendo a oportunidade de fazer ela presencial, mas eu prefiro fazer online. Guiada por Luciana e por Ricardo, seja nas meditações, nas posturas, que eu fui me descobrindo, se é que eu posso falar assim. E a mensagem que eu deixo é para que se permita.